Olá, turma! Sejam todos bem-vindos. Sou o professor Renato. Estamos aqui para mais uma videoaula e nesse tema muito importante que é o nosso módulo 2 de cuidados básicos com a saúde. O tema da nossa aula de hoje é bem relacionado com os dois primeiros tópicos. O primeiro foi os tipos de banho, o segundo foi os tipos de leito. Agora a gente vai começar a mexer no paciente, que por enquanto a gente só estava organizando tudo, sabendo como que funciona o banho, como que funciona a arrumação do leito, mas a gente não começou a encostar a mão no nosso paciente ainda. Agora a gente vai começar a encostar no paciente, começar os nossos procedimentos. Então, você já sabe qual é o nosso tema de hoje? Você chegou a notar no começo, no primeiro vídeo que eu falei para vocês quais seriam os tópicos? Então, qual é? Quem não lembra, vamos ver agora? Vem comigo. Hoje iremos falar sobre os cuidados com a pele, que é um assunto muito importante para o nosso público de idosos, que a gente tem que saber que a pele do nosso idoso é uma pele diferenciada, é uma pele mais sensível, é uma pele mais fina, é uma pele mais delicada, e a gente tem que saber manusear ela e saber cuidar dessa pele. A gente viu, a gente tem que levar o paciente no leito, a gente tirar o paciente do leito e levar no banho de aspersão, tirar o paciente do leito e colocar numa cadeira de banho e colocar em outras cadeiras. Só que para encostarmos no paciente, a gente tem que observar bastante essa pele para a gente não lesioná-la. Temos que pegar com um certo cuidado, uma certa delicadeza. Ao mesmo tempo que a gente tem que ter uma delicadeza no pegar, a gente tem que ter uma pegada firme para não deixar o nosso idoso cair e também gastar menos tempo manuseando ele, porque quanto mais a gente vai mexendo nele, mais chance de causar alguma lesão dependendo da pele do nosso idoso. Então, vamos falar de pele? A primeira coisa que a gente tem que saber é que a gente pode chamar a pele de tegumento. Então, tegumento é a nossa pele. Quando falar tegumento, é a nossa pele, tecido tegumentar, ou o nosso tecido antigo, tecido epitelial, que é a nossa pele também. Já a pele do ser humano jovem, desde que nasce, é uma pele mais rígida, é uma pele mais firme, é uma pele rica em tecido adiposo. O tecido adiposo é aquele tecido gorduroso que tem por baixo da pele, e nesse tecido gorduroso há uma produção muito grande de gordura, de sebo, e esse tipo de gordura, de lipídios, vai fazer com que a pele fique mais rígida, mais maleável, tenha mais elasticidade, vai ter mais nutrientes, ela vai ficar mais hidratada. Só que com o decorrer dos anos, com o processo de envelhecimento, nós vamos perdendo esse tecido adiposo que fica embaixo da nossa pele, do nosso tegumento. E a pele vai ficando cada vez mais fininha. Eu não sei se vocês já chegaram a visualizar a pele de alguns idosos, chega a ser meio transparente, parece uma películazinha, como se fosse uma luva plástica, bem fininha, que você consegue ver as coisas por baixo, consegue ver a musculatura por baixo, consegue ver bem as veias, bem transparentezinha. É algo bem delicado, dependendo da pessoa, quanto mais clarinha a pessoa for, então, mais branca, mais pro lado albino, italiano, alemão, mais chance da pele ficar mais fraquinha, mais fininha. A pessoa que tem mais melanina, ou seja, as pessoas com uma coloração mais é, privilegiada por Deus, porque tem menos chance de ter alguns tipos de doenças de pele, essas pessoas tendem a demorar mais para perder essas características, essas propriedades de uma pele mais saudável. Então a pessoa negra ela tem uma pele mais saudável do que uma pessoa branca. O que interessa para a gente agora com relação à pele é a gente saber que no processo de envelhecimento essa pele ela vai começar a sofrer algum tipo, vai começar a sofrer uma certa degeneração. Ela vai ficar mais fraca, ela vai ter menos nutriente, ela vai ter menos tecido adiposo, ela vai reter menos líquido, ela vai ficar mais seca naturalmente, ela vai ficar mais áspera, ela vai perder a maleabilidade dela, ela vai ficar toda engiadinha, que a gente chama de rugas. Isso tudo é sinal da velhice, que a idade vai trazendo isso para a pele, vai
acabando com a pele. E algumas pessoas ainda, por muita exposição ao sol, por não se cuidar, não utilizar alguns produtos que a gente vai conhecer esses produtos para tentar auxiliar que chama agora de produtos anti-age, que auxilia na constituição, na composição da pele para ela ficar mais saudável, para ela envelhecer mais devagar. Aí, ou seja, esses idosos eles geralmente não se preocuparam com isso enquanto era jovem e hoje o tempo está cobrando deles e eles têm uma pele mais sensível. Essa pele mais fina, mais sensível, quando falta várias coisas que a gente enumerou algumas de uma forma bem superficial, sem entrar em nenhum detalhes com relação às estruturas da pele e com relação aos componentes da pele, essa pele ela vai ficar muito fina, igual eu já havia falado. E o risco dela romper com qualquer movimento é muito grande. Até você segurar o paciente um pouquinho mais de pressão, um pouquinho mais de torção que você dá, você mexeu um pouquinho, segurou e virou a mão um pouquinho, você pode fazer o rompimento dessa pele. Muita gente vai tentar segurar o paciente pelo braço ou pelo antebraço e acaba arrancando pedaços da pele do paciente. Isso que a gente tem que entender. Esse processo de que o pessoal retira, rompe a pele do paciente, se dá porque a pele dele é muito sensível. Mas se nós sabemos, nós temos o conhecimento que a pele dele é muito sensível, nós temos que ter um pouco mais de sensibilidade ao mexer com esse paciente com a pele sensível. Nós temos que mexer com mais calma, mais cuidado, mais delicadeza, com firmeza. A gente tem que posicionar primeiro a nossa mão no local certo para depois fazer força. Não é já ir pegando, fazendo força no paciente que a gente vai lesionar a pele do paciente. Primeiro você posiciona a sua mão, se posiciona para depois fazer algum tipo de movimento. Sempre com cuidado, bastante cuidado. Eu coloquei ali que com o ressecamento ocorrem algumas lesões, que são essas que eu estou falando. E essas lesões acabam ocorrendo muito. E se o familiar quiser até, ele tem até direito de te acusar perante a justiça de maus tratos. Isso se considera como lesão corporal no Estatuto do Idoso. Você pode responder criminalmente por isso. Se na hora que você for manipular o paciente, você romper a pele do paciente. Lembra lá nas primeiras aulas do módulo 1 que eu falei que a função nossa é assegurar a integridade física do nosso paciente. Imagina se garantir a integridade física dele e a gente está lesionando ele cada vez que a gente for mexer nesse paciente. Nós temos que ter cuidado, que é algo muito grave. Agora, outra coisa que a gente precisa saber também com relação à pele desse paciente é que nós precisamos fazer algo para poder melhorar a pele desse paciente. Nós vamos fazer como? Conversar com os familiares, incentivar esses familiares a procurar um médico, um dermatologista, para que esse dermatologista vai estudar a pele desse paciente, vai chegar no diagnóstico e falar o que essa pele precisa. Mas enquanto não há essa movimentação de levar ao médico, ao dermatologista, para poder prescrever alguma coisa mais eficaz para a pele desse paciente, o que seria essa coisa, professor? Seria uma loção hidratante, um emoliente, uma loção emulsitante. Aí, ou seja, esses tipos de materiais, a gente precisa que os familiares do paciente tenham. E que esses produtos que a gente vai falar sobre eles agora, o emulquitante, o emoliente e o hidratante, vai de acordo com cada pele do paciente. E o dermatologista é a melhor pessoa para indicar isso. Enquanto o dermatologista não indica, você não vai deixar também seu paciente lá com a pele ressequida, totalmente descamando, correndo risco de romper, dando até algumas feridas de tão ressecada que está, sem passar nada. Então a gente precisa ter um conhecimento mínimo de alguns produtos para a gente poder estar utilizando no dia a dia, enquanto aguardamos a orientação médica para poder saber qual exato hidratante, ou emoliente, ou emulquitante que a gente vai precisar usar no paciente, que a pele do paciente necessita. Então vamos falar agora um pouco sobre esses hidratantes. Você vai dar banho no seu paciente,
você vai dar o banho tanto de aspersão quanto o banho no leito, e assim que terminar o banho, que você secar o seu paciente, é o melhor momento para você estar fazendo uma hidratação dessa pele, para você estar cuidando da pele do paciente e assim garantindo o não aparecimento de alguns tipos de feridas, principalmente da úlcera de pressão, se o paciente for acamado. Na hora de passar essa solução, que vai auxiliar na recomposição, na hidratação ou na reconstituição dessa pele, a gente precisa lembrar de uma coisa. A melhor forma de passar, e aproveitando a oportunidade que você já vai estar passando um produto na pele desse paciente, por que você não faz alguns tipos de manobras, ou seja, massagem circulares, com um pouquinho mais de pressão, mas nem tanto para não romper a pele do paciente, para poder ativar a circulação, auxiliar no processo de circulação, além de deixar esse paciente um pouco mais relaxado, um pouco mais tranquilo, e assim ele vai talvez até ter uma determinada melhora, pois uma massagenzinha é muito boa para a gente relaxar e para dar um novo vigor para o nosso dia a dia, não é verdade? Aí você já vai estar passando esse tipo de solução e isso já faz uma massagem no paciente. Agora, professor, qual a diferença de cada um deles? Vamos falar primeiro sobre o emoliente. A função do emoliente é suavizar, amaciar a pele. O que ele vai fazer com a pele? Primeiramente que a gente tem que saber que emoliente está falando que é alguma coisa muito oleosa. Emoliente é algo muito oleoso. Então são aqueles óleos. Eu não sei, principalmente mulheres gostam de passar produtos na pele, hidratante, emolientes na pele, e às vezes ela nem sabe que é emoliente. Ela fala assim, eu comprei um hidratante que ele é muito oleoso. Já aconteceu com você? Eu gosto de usar aquele óleo de amêndoas, tem até algumas marcas conhecidas aí com relação a óleos. Esses óleos são loções emolientes. O que eles vão fazer com a pele? Eles vão amaciar essa pele. E onde estava muito ressecado, eles vão tirar esse ressecamento. Ela vai deixar ela mais macia. Ela vai ficar mais delicada, mais suave. Vai ficar sem o ressecamento. Porém, ele não impede que essa pele evapore água e perda bastante água pela pele, fazendo com que a pele volte a ficar desidratada e seca. Então tem a necessidade de ficar passando, pois ele não segura essa perda de líquido através da evaporação da pele. Esse é o emoliente. Porém, a sensação que ele deixa na pele é muito boa, é muito prazerosa. Então a gente tem que saber, a pele do meu paciente está muito seca, ele chega a estar quebradiça, então uma loção emoliente é algo interessante para ser pensado. O dermatologista depois vai dizer qual emoliente é o mais interessante. Nós temos os emulquitantes, que são outra espécie que a gente tem para poder tratar a pele de substâncias que a gente tem para tratar a pele do paciente. Emulquitante, eles fornecem como se fosse uma película protetora. Essa película protetora não é para proteção contra micro-organismos, não. Ele vai fazer uma película protetora que vai impedir. A pele do paciente está aqui à minha mão, ele vai criar uma película aqui em cima que a água que foi evaporar vai bater ali e vai voltar, vai ficar presa entre a pele e essa película, fazendo com que a água não saia da pele. Vai manter a água na pele, então a pele vai ficar hidratada. Hidratada assim, que não vai ter perda de água superficial pela pele. Tanto o emoliente como o emulquitante, eles não agem, não penetram no tecido epitelial, eles agem por fora, superficialmente. Eles vão ser uma ação mais superficial. Agora, ele é à base de água, enquanto um é à base de óleo, ele é à base de água, emulquitante. E já temos o hidratante. O hidratante, ele vai fazer uma ação emulquitante, porque ele vai fazer reter a água no paciente e ele vai atuar desde a parte mais externa da pele até mais interna, dando uma hidratação profunda. Vai fazer tanto hidratar
quanto reter e produzir, assim, acumular mais água nessa pele, fazendo ela ficar mais flexível. Ou seja, o hidratante ele vai atuar de uma forma mais intensa. Mas qual hidratante? É qualquer hidratante que a gente pode usar? Não, não é qualquer hidratante, tem que ser de acordo com o pH, tem hidratantes específicos para a pele do idoso. Não adianta você comprar aqueles hidratantes de revista, aqueles hidratantes de farmácia, que isso não vai dar certo, muito menos no mercado. Você tem que procurar um dermatologista para ele fazer uma testagem da pele do paciente para saber qual é o pH da pele desse paciente, de acordo com o pH da pele desse paciente e de acordo com o grau de carência nutricional e de ressecamento que essa pele esteja, ele vai passar o mais indicado, o mais apropriado para cada paciente. Mas lembrando que nós, enquanto isso, vamos estar passando alguma solução e de preferência fazendo uma massagem nesse paciente, principalmente na região das costas, próximo ao bumbum, que a gente vai ver aonde são os locais que dão mais úlceras de pressões mais para frente, e nestes locais a gente vai estar fazendo, massageando bastante, além de fazer a descompressão que a gente vai estar aprendendo. E essa massagem, essa aplicação de loções para poder melhorar a pele do paciente tem que ser feito logo após o banho. É o melhor horário, mas é interessante você fazer no mínimo 2 vezes por dia. Você hidratar o paciente, passar alguma coisa para hidratar essa pele. Quando eu falo passar a hidratar a pele, não estou falando só do hidratante. Vocês viram que tem humectante e emoliente. Vocês vão escolher de acordo com o dermatologista passar e vocês vão estar passando isso no paciente, esse produto no paciente. Outra coisa interessante com relação à pele, que acontece no processo de envelhecimento, é que os idosos, eu já falei isso em outra aula, é que os idosos perdem a sensação das papilas gustativas da boca. Ou seja, as papilas gustativas da boca, elas deixam de sentir o sabor. O idoso passa a sentir gosto só de amargo ou gosto nenhum. Então ele não vai querer saber de água, que ele vai beber água, a água tem gosto amargo. Para que ele vai beber água? E naturalmente a pessoa já vai esquecendo da necessidade da água. E cada vez menos, querendo menos água, menos água, menos água, até que chega um momento que ele vai se sentir bem sem beber água durante longos dias. Ele vai se sentir bem, assim, eu não estou sentindo necessidade, só que o organismo dele está sentindo necessidade, pois o organismo necessita de 2 a 3 litros de água por dia. E o cérebro da pessoa não está mandando estímulo para beber, mas o corpo está sentindo a carência. Isso faz com que a pessoa fique desidratada. Quando você pega a pele dela e junta aqui assim, junta a pele, aí faz aquele monte de dobrinha e não volta para o lugar com facilidade. Isso quer dizer que ele está desidratado. Então a gente tem que dar bastante água para o nosso idoso para poder cuidar da pele dele. Agora, quando eu vou pegar o meu idoso, eu devo pegar por onde? Você sempre vai evitar segurar nas partes mais finas e mais mole. Eu aconselho vocês sempre colocar a mão por baixo das 2 axilas dele, que a mão vem aqui atrás nas costas do paciente. Isso para levantar ele. Aí o braço dele, a axila, vai servir para firmar o paciente e a sua mão ali atrás a gente vai aprender algumas técnicas para poder segurar esse paciente. E nessa localização aqui atrás, a pele é um pouquinho mais firme. Não quer dizer que ela seja firme, é um pouco mais firme, tem menos chance de romper. Então dê preferência por essa região na hora de pegar o paciente, levantar, na hora de colocar ele sentado, na hora de auxiliá-lo a andar. Nunca segure pelos braços, pelo antebraço. Se ele balançar um pouquinho, der uma puxadinha, rompe a pele dele. Então não segure ele pelos braços. Ou segure somente pela mão. Mesmo assim, evite na hora de segurar a mão, pegar aqui por cima da mão. Porque aqui, se ele puxar um pouquinho, pode romper também, ok? Tem que ter um certo cuidado. Eu sei que é uma coisa difícil no dia a dia, mas vocês vão ter que arranjar um jeito que segurar o paciente de vocês é mais prático. Lembrando que eu aconselho enfiar os braços, as 2 mãos por baixo da axila do paciente e colocar a mão aqui atrás na hora de apoiá-lo. Enfia a mão por baixo e levanta o paciente. É bem mais prático. Daqui a pouquinho a gente vai ver isso em posicionamento e transferências.
Dúvidas, pessoal? Vão estudar um pouquinho, vamos praticar um pouquinho e vamos parar para pensar. Se você já cuida de algum paciente, esse paciente é seu, como que está a pele dele? Dá uma olhadinha na pele dele, se a pele dele está seca, está descamando, principalmente nas pernas, na canela, lá na canelinha dele, ver como que tá, se está avermelhada, se está seca, se está ficando marronzado, se está ficando escuro, tem sinais de alguns trincados na perna dele, mas não está descamando. Isso é tudo problemas do tecido tegumentar e que às vezes até a hidratação dele está sendo pouca e por isso está dando várias complicações. Lembrando que a falta de hidratação e essa pele seca pode gerar feridas, lesões, mesmo sem ter o paciente caído, você ter pego ele ou ele se coçado, elas aparecem por si só. Por a pele estar tão seca que acaba se ferindo sozinha, aparecendo algumas lesões. E só do paciente se mexer. Tranquila? Essa foi a nossa aula, espero que vocês tenham gostado e agora a gente vai para a próxima aula. Eu aguardo vocês, até mais.